Obrigado, Roberto. Acho que só checar se todos me ouvem. Bom, vamos começar então pelos destaques financeiros e resultado. Essa primeira página é a DRE. Aqueles 10 bilhões e 300 milhões de GMV se transformam em 8,8 bilhões de receita bruta, um crescimento de 18%, 1,4 bilhão a mais do que o primeiro trimestre do ano passado, uma receita líquida de 7,5 bilhões, crescimento de 1,2 bilhão, 19,1% melhor que o ano passado. Eu vou comentar bastante aí no próximo slide sobre margem bruta. Teve excelentes notícias aqui. A Via é uma fortaleza da Via, a rentabilidade comercial e o poder de tração que tem de geração de margem bruta. O EBITDA também bastante robusto, de 584 milhões, 7,7. Ano passado, 9,8. Ano passado, nós tivemos alguns efeitos não recorrentes aí nesse 9,8, é mais comparável com 8,10. Então, essa pequena redução está muito ligada, vou explicar nos slides seguintes, a questão do fechamento das lojas físicas no mês de março, em função da nova onda do Covid. Portanto, chegamos num lucro líquido de 180 milhões, frente a 13 milhões no ano passado, mais de 13 vezes aí de melhoria. Nesse trimestre, também um fator bastante importante, a companhia reconheceu um incentivo fiscal de subvenção, direto no imposto de renda e na contribuição social. No quadro abaixo, a gente faz essa conciliação de todo o benefício que foi reconhecido em cerca de 150 milhões, 117 referem-se a períodos anteriores ao primeiro trimestre de 21, portanto, o lucro líquido comparável com o ano passado são 63 milhões, aproximadamente 5 vezes melhor do que o ano passado. Abrindo já a bridge para explicar o lucro bruto, a gente pode observar aí um ganho na margem comercial de 1,1, 110 bips, explicado por um efeito positivo do default, que é um benefício fiscal, na realidade uma eliminação de pagamento de duplicidade de ICMS em vendas estaduais de e-commerce, então impulsiona o nosso e-commerce de forma bastante competitiva, nos torna, portanto, mais competitivos. Eu diria que um ponto desse total é recorrente a partir do momento que a gente reabre as lojas a partir do segundo trimestre, e ele, de fato, impulsiona e traz mais competitividade para o nosso e-commerce. Nós tivemos 2 impactos negativos no lucro bruto, basicamente geração de receitas acima do ano passado em crediário, cartões e serviços. Isso basicamente está relacionado ao fechamento das lojas físicas durante praticamente todo o mês de março. E também um ganho bastante importante de 0,10 na logística, alavancado principalmente pelo GMV online. De tal forma que saímos de 30,7 para 31,4, é um número bastante robusto, mesmo com a mudança bastante importante do perfil do mix de venda de lojas físicas para online. No próximo slide, a gente demonstra a bridge das despesas gerais com vendas e administrativas. Nós saímos no ano passado 21,90 para 24,50, um aumento de 2,6 de despesa. Ele é explicado pelo seguinte: a base comparável com o primeiro trimestre de 2020 precisa ser ajustada por um efeito excepcional ocorrido no primeiro TRI, a recuperação de algumas despesas jurídicas. Então, a base comparável, portanto, é 23,60 contra 24,50. E aí destacamos o primeiro efeito, 1,20 de aumento de despesa, basicamente em função da não diluição de despesas pelo fechamento das lojas, como já mencionado. Esse é um segundo efeito. Ele é plenamente recuperável a partir do momento que as lojas reabrem.
Já os dois próximos efeitos, a diluição das despesas com todo o processo de venda online e a redução das despesas administrativas são recorrentes, elas vieram para ficar e estão relacionados ao aumento de volume de GMV e venda bruta da companhia. Um terceiro evento importante, 0,20, basicamente, ano passado não está relacionado basicamente ao Bank. Nós não tínhamos o Bank na nossa estrutura de resultado do ano passado. Ele ainda está numa fase inicial, portanto, tem mais despesas do que receita. Estamos com 0,20 de impacto, aproximadamente 15 milhões. E dentro do trimestre, aquilo que é recorrente dentro do trimestre, houve um pequeno aumento de 0,10 em processos trabalhistas. Estamos trabalhando para eliminar essa despesa, cerca de 8 milhões, o que torna aí, o que explica a despesa. A despesa mais, pensando de forma recorrente, o nosso nível sairia lá dos 23,6 para 23,10. Isso é o nível recorrente, que seria o nível recorrente do primeiro trimestre, o que apresenta aí um benefício, um ganho, portanto, positivo de 0,50. Já no próximo slide, a gente traz a explicação da evolução, comparando sempre 20 e 21, primeiro TRI, do lucro de toda a DRE, chegando até o lucro líquido. Então, como já falado aqui, já expliquei os efeitos no lucro líquido, no lucro bruto e no SG&A. A partir daí, a gente apresenta um primeiro ganho de depreciação, também impulsionado pelo aumento de receita, obviamente, gerando mais produtividade para os nossos ativos imobilizados. O segundo ganho importante de despesa financeira, obviamente, também impulsionado pela melhor posição de caixa da companhia pós-follow-on. A gente deixa de gastar dinheiro com desconto de recebíveis de cartão de crédito, isso traz já um efeito bastante importante de quase 100 milhões de reais por trimestre. Nós temos um efeito também no que a gente chama de RNO, resultado não operacional. Esse é não operacional de fato. Na realidade, não é um ganho. Ano passado houve um impacto negativo. A gente são ativos e passivos não operacionais da companhia, que nós temos uma agenda de solução. Ano passado a gente começou esse processo de limpeza dessas questões do nosso legado. De fato, nesse trimestre, comparado com o trimestre anterior, houve uma redução de 60 milhões, na realidade só 10 milhões nesse trimestre, e o nosso compromisso é ir ajustando isso de forma a eliminar essa despesa. Mas, ele, comparado com o trimestre anterior, é uma melhoria de 0,80. Portanto, a gente chega, então, no lucro comparável, como já demonstrado, de 63 milhões, um 0,80 contra 0,20, uma melhoria de 5 vezes. Apresentamos também 117 milhões de recuperação de incentivos fiscais de subvenção de trimestre e períodos anteriores, o que compõe o lucro contábil societário da companhia de 180 milhões de reais, o que representa aí uma melhoria de 13,8 vezes o mesmo trimestre comparável do ano passado. Posição de caixa e fluxo de caixa, vocês podem observar no destaque aí que a gente tem o highlight do caixa, da geração de caixa, na realidade de consumo. É bastante natural haver esse consumo no primeiro trimestre, ele é sazonal. Vocês podem ver que apesar do ganho de faturamento de GMV bastante expressivo, o consumo de caixa ficou abaixo do que foi o ano passado. E seria diferente, seria muito abaixo, não fosse uma estratégia da companhia de trabalhar com estoques mais altos durante todo o processo de pandemia, onde há maior risco de escassez de produto. Então, esse é uma boa utilização do caixa, à medida que o supply chain volta ao normal, a companhia tem condição de recuperar isso para o caixa de forma bastante rápida.
Próximo slide, a gente mostra endividamento e posição de caixa. Continuamos com uma posição muito robusta, de 6,5 bilhões na posição de caixa e cartões não descontados. Nós temos também uma boa aplicação para o nosso caixa, que é antecipar pagamento para fornecedores, recompondo esse caixa com esse fundo, 651 milhões, que a gente chama de portal. Nós chegamos a uma posição de caixa de 7,2 bilhões, uma posição bastante robusta e confortável, o que só mostra que, em termos de endividamento, a companhia está muito sólida. Próximo slide, por favor. Só também encerrando, esse é o último slide, a gente passa para o Q&A. A companhia também foi muito bem sucedida nesse mês, com a semana passada, a liquidação, o encerramento na sexta-feira, a liquidação financeira nessa segunda-feira, da nossa primeira debenture atrelada a indicadores de sustentabilidade. Atrelada a isso, nós, poucas semanas antes, conseguimos um rating da Standard & Poor's com BR AA, uma posição bastante importante para a companhia, que ratifica nossa dívida como de baixo risco, de grau de investimento. Essa debenture, então, ela foi colocada praticamente a mercado, 96% em cerca de 23 casas de investimento. Praticamente reabrimos o mercado de dívida brasileiro, como fizemos ano passado no nosso follow-on, onde também reabrimos o mercado. Praticamente 96%, então, colocado a mercado, 4% ainda em carteira de bancos, que devem rapidamente também serem colocadas no mercado secundário, e aí nossa expectativa é que fique a 100% a mercado. Foram dois blocos, duas tranches, uma de 3 anos, uma de 5 anos, 77% na de 3 anos, e 23% na mais longa. Em termos de custo, a companhia estabelece um novo patamar de custo de dinheiro, de dívida. Nós tínhamos a primeira debenture, a debenture que está no mercado com custo CDI mais 4,05. Nosso custo médio antes da debenture estava em CDI mais 3,50 ao ano. Então, se a gente pensar nesse custo de CDI mais 1,95 ponderado dessa debenture, nós estamos falando aí de uma redução entre 1,55 a 2,10 pontos percentuais no nosso custo de dívida, o que só ressalta a segurança e solidez financeira e confiança dos nossos investidores em dívida. Era isso. Muito obrigado. Agradecer aí o tempo que investidores e analistas estão aqui investindo no nosso call, e já passar para a Dani para abrir para o Q&A. Obrigado.